Olá, queridos ouvintes. Nós somos o podcast Atlântico Negro. Estamos aqui no nosso 5º episódio e último dessa temporada, que foi uma linda temporada, né? A gente ficou muito feliz com os resultados do nosso podcast. E a gente vai encerrar com chave de ouro, com 2 convidados incríveis. Nesse episódio que se chama A Intelectualidade do Corpo através da Dança. A gente está aqui hoje com os nossos queridos amigos VT. Fala aí, pessoal. O Marcos. Olá, gente. Alissa. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Carol. Olá a todos. A Juliana. Oi, todo mundo. E o Felipe. Fala aí, galera. Gente, no episódio de hoje a gente está recebendo 2 pessoas incríveis do mundo da dança, 2 referências. Valéria Monan. Axé. E o Jefferson Bilisco. Valéria, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você, para a gente te conhecer melhor. Então, eu sou Valéria Monan, filha de Wanda Ferreira da Baixada, uma mulher super militante, né, preta, cria da Baixada, o qual me fez essa mulher potente que eu sou, porque não tinha como não ser através daquele útero, né? E se tem uma coisa que no meu currículo me dá muito orgulho é ser filha dela. Minha mãe era militante, ela era representante do movimento negro no Rio de Janeiro, o qual ela viajava o mundo todo pelo movimento negro. Nélia Gonzalez, esse povinho básico que a gente sabe da história do passado. Então, eu convivi com essas pessoas, né? E isso me dá muito orgulho. E minha mãe também me inseriu na dança. Não era Dona Mercedes Batista. Ela não dançava nada, mas mesmo assim ela me inseriu na dança. Tanta sabedoria que ela tinha. Através desses movimentos que ela tinha de comunitário, movimento de consciência, sabe? E é uma consciência negra que é além do que a gente imagina, que é a descoberta também das mulheres negras, né? E minha mãe fez parte do primeiro encontro de mulheres negras, o qual também fiz. Eu estava lá dando dança afro para o primeiro encontro de mulheres negras. Então, assim, eu tenho muito orgulho de vir dessa safra, né, de conhecer Carmen Luz, de fazer parte também da Companhia Étnica como professora, da Companhia dos Comuns, e ter minha família, que para mim é muito importante, meus irmãos, Vânia, Elso, meus filhos, a Indê e a Cane. E sou professora, sou coreógrafa, sou diretora de movimento, né? Ganhei há pouco tempo a PTR pelo Oboró, espetáculo de teatro, né? Um musical que fala da gente, que é o povo preto, esse Atlântico, né? Esses saberes através dos nossos corpos, essa leitura de intelectual, de valores, de tudo que tem no nosso corpo. A Valéria Monan está aí girando a roda, que não criou, eu não criei. Ela já vem muito, muito antes de mim, através de Dona Mercedes, através de Mãe Beata, que onde se viva a força estaria fazendo 90 anos, através de Carmen Luz, através de vários saberes que só nos alimentam, entendeu? Eu venho dessa crença, da Companhia dos Comuns, né, e fazendo parte desse espiral que é o grande ciclo dos nossos corpos negros. Essa é a Valéria Monan, um pouquinho. Tem mais coisas, Pantera Negra também, sou ativista contra Pantera Negra, vou para os movimentos e participante mesmo, atuante. Sou animadora cultural, que me dá muito orgulho, porque estar com nossos corpos negros dentro da educação e na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, é de uma importância, porque eu sou cria dessa Baixada, entendeu? Falar para os meus no olho e saber qual é o diálogo corporal, qual é o diálogo de palavras,
sabe? Eu não quis ser lotada, moro atualmente no Flamengo, né, Zona Sul do Rio de Janeiro, mas pedi para ser lotada na Baixada Fluminense, onde tem a minha representatividade, onde eu faço digna de saberes para aquele território, que é o meu território, sempre será. Axé. Também estamos aqui com o Jefferson Bilisco. Oi. Billy, fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória, sobre seus caminhos no mundo da dança. Se apresenta melhor para os nossos ouvintes, que está todo mundo com certeza querendo te conhecer melhor. Fala, galera. Eu sou o Jefferson, carinhosamente chamado de Bilisco, né? Nesse mundo artístico aí já são 18 anos que eu trabalho exclusivamente com a dança. Meu primeiro contato com a dança foi a dança de salão, que me abriu inúmeras portas, eu que era músico, e quando eu vi a visualização dessa música que eu tocava em 2 corpos dançantes, eu fiquei completamente apaixonado. Desde então, eu percorro aí esse universo do corpo em movimento. Foi num show do Zeca, eu vi a Cia Aérea dançando, e a figura que estava dançando, as figuras que estavam dançando na minha frente foram Isnar Manso e Mariana Baltar. E aí eu entrei para a dança de salão. Depois eu fui trabalhar, depois de um ano trabalhando em Quintino, fui para o centro da cidade em 2005, trabalhei no Dança CCC, lá desenvolvendo não só o corpo, não só a cabeça, mas todo o aspecto cultural carioca. E aí eu mergulhei de cabeça, pedi demissão do meu trabalho mesmo e resolvi que era com isso que eu queria me dedicar e trabalhar. Né? Eu estou me formando agora na Escola e Faculdade Angel Viana, já morei na Áustria, em Viena, já levei um pouco da conexão da cultura carioca, o samba, o baile charme, o funk, para essa estrutura europeia também. Trabalho no Carnaval Carioca há 12 anos, em comissões de frente, já trabalhei com coreógrafos como Marcelo Misalides, Carlinho de Jesus, Marcelo Chocolate, já coreografei uma escola no grupo de acesso, lá na Intendente Magalhães, como coreógrafo de comissão de frente, coreografei o show de Arlindo Cruz dançando ao lado da Dandara Ventapane, né, que é uma grande amiga, e tive também a honra de estar participando do quadro Dança dos Famosos como professor em 2018, com a atriz Bia Arantes, e em 2020 agora, terminei recém com a Guta Estresse. Maravilha. Então agora a gente vai iniciar aqui o nosso primeiro bloco, que é a roda de saberes. Eu vou então fazer para vocês a nossa primeira pergunta. Ela é abrangente, então sintam-se à vontade para responderem como vocês acharem que essa pergunta atravessa vocês. Como que vocês veem a intelectualidade do corpo através da prática dançante? Que pergunta boa. Né? Porque eu falo que é o momento mais libertador para a gente que é preta, né? Que aí a gente consegue, através da dança, através dessa expressão corporal, a gente se expressar, né? Porque o tempo todo nossos corpos eles são limitados, né? No nosso cotidiano. A gente não pode se expressar, que qualquer expressão ela tem que ser primeiro, embora o ori é a coisa mais importante que a gente tem, que é a cabeça, né? Mas a gente tem que entrar num racional tamanho de medir cada ação nossa, sabe? Que é tão louco, é tão racista, é tão escravocrata, é tão limitado. E aí, quando chega esse momento da dança, chega o momento do palco, ali a gente consegue mostrar assim, ó, a gente é muito mais. A gente conta as histórias através dos nossos corpos. Então, esse lado intelectual, essa inteligência que a gente, sabe, sempre teve, porque eu digo
principalmente pela minha área de dança afro, né? Que eu tenho como referência desse intelectual através dos orixás, né? Primórdio da parada, sabe? Que usou a sua inteligência corporal para contar a sua história. Cada orixá conta a história dele através da dança. Olha isso, velho, sabe? Através da dança ele conta tudo e ele mostra a força, ele mostra o quanto ele é soberano, quanto, sabe? Uma altivez que o povo não quer nosso, sabe? Não quer que a gente abaixe a cabeça, inferioridade. E aí eu já tenho como referência ancestral esses corpos, né? Aí até mesmo quando eu saio da parte religiosa, né, que é tão civilizatório, que dá para contar várias histórias, aí eu vou para um cafezal, uma montagem de um cafezal, você vê expressões corporais, né, de um cotidiano de trabalho, e que tem dança, que tem movimento e que valoriza esses movimentos, sabe? Né? Que pega uma coisa e pega com vontade, com propriedade para si, sabe? E lidar com a terra, que ela tem o tempo certo do saber, né? Ela se prepara, a terra, a gente que é de terreiro, a gente sauda a terra, principalmente, que ela que nos alimenta, ela que nos mantém, certo? E depois os nossos corpos, a gente é devolvido à terra para ela, de novo, né, criar, ter a criação do mundo. Então, assim, esse intelectual desses corpos na dança é precioso, é uma arma poderosa, que aí a gente conta várias histórias num teatro, numa poesia, em todos os saberes, num samba, né? Como o Belisco apresenta aqui, vai falar da parte que principalmente o toca, mas para mim eu tenho assim esse intelectual, sabe, dominado, e é uma arma que a gente tem. E eu falo arma como poder mesmo, sabe? É tudo, é tudo. Não sei se me fiz entender, mas essa propriedade da dança como intelectual, como que foi montar agora o Boró e trazer as expressões dos orixás com uma sutileza em cada fala que tinha no texto, sabe? E ter o conhecimento até mesmo tem uma fala, é suspeita, né, que eu sou uma filha de Omolu e fala logo da parte de Omolu, mas que eu me encanto mesmo, né? Tem uma hora que a moça vinha e deixava um pedaço de bolo para ele, botava um pedaço de bolo. Isso aqui, a dança de Omolu faz assim, ó. Aí eu falava, né, que aí botava o bolo e depois ela saía. Para quem é de terreiro já sabe, entendeu? Já desperta. Isso é intelectual, isso é um entendimento, isso é um corpo que se move, sabe? E a gente tem muita riqueza e a gente ainda nem entendeu a metade dessa roda, entendeu? Que gira. Para mim é isso e muito mais, e muito mais. É axé puro. Então, Valéria, assim, essa parte que você falou da arma poderosa da dança é muito incrível, porque demonstra muito de como que os nossos ancestrais, quando chegaram aqui, você tinha uma relação com a terra e eles recriam essa experiência que eles tinham dentro do corpo, dentro desse diálogo com a terra, aqui também. E como isso também passou pelo controle. Não é à toa que todas as práticas culturais negras eles foram cerceadas também, porque era uma forma de acabar com as nossas identidades e essa liberdade que você disse, assim, de ser a gente, né? E é muito poderoso como que a dança ela transcreve essa experiência ancestral que atravessou o Atlântico e aqui também recriou e se inscreveu de outras formas, né? E é impressionante como que os nossos origens eles são mobilizados a partir da sua fala, como que nós nos identificamos e entendemos como que usamos o nosso corpo para falar histórias.
e como que é libertador quando a gente reconhece que a gente tem esse potencial de falar histórias através do nosso corpo. Com certeza, com certeza. Boa noite, Valéria. Boa noite. Queria dizer que eu admiro muito o seu trabalho. A peça O Boró foi uma peça que mexeu muito assim comigo, enquanto pessoa negra, enquanto adepta, né, enquanto pertencente da religião. Quando chegou a parte da dança do meu Pai Xumaré, acabou o mundo para mim, eu fui às lágrimas. Somos de família. Somos família. E eu gostei. Não sabe, família, porque o Xumaré e o Molu faz tudo parte do Dolo Borgé. Isso. E aí eu queria depois, se você você tiver um tempinho, que você falasse mais sobre essa conexão da dança, né, e da religiosidade africana, como é que você consegue, como é que você vê essa conexão entre a dança e a religiosidade? Porque muitas vezes as pessoas entendem a dança dentro da rede do candomblé simplesmente como uma exibição ou como algo para outras pessoas verem, né, e eu queria que você explicasse um pouco mais o que é a dança dentro do candomblé e o intuito da dança, o intuito do movimento dos orixás, do que a gente chama dos atos dos orixás e essa relação dos atos, né, com a história que eles contam para nós que estamos aqui na Terra. Então, e dizer que eu admiro muito, muito, muito mesmo as suas coreografias, principalmente essa sua sensibilidade de conseguir trazer, né, a história dos nossos ancestrais, a história dos nossos deuses, nos movimentos corporais dos dançarinos, e fantástico, fantástico. Então, Amada, como é teu nome mesmo? Meu nome é Lissa. Lissa, a família, gente, baba-ovo. E o Marcos, que perguntou também, não foi? Falou também, né? Na verdade, Marcos, para mim, nem foi uma pergunta, já foi uma tese maravilhosa, né? Porque é justamente isso, né? Quando a gente toma conhecimento, toma consciência, que, na verdade, Marcos, eu sinto que quando a gente se liberta cada vez mais, que a gente começa a reconhecer, não é nem a nossa história, não, reconhecer a história do outro, que é o racismo. Porque o que nos impede da gente se conhecer, da gente ter auto-amor, parar de praticar o auto-ódio, isso tudo, é o racismo, que ele trabalha o tempo todo que tudo nosso não nos serve e não é perfeito e vai causar danos para eles. Só que eles não fazem essa leitura, porque eles não assumem que é racista, e aí a gente também não consegue conectar, não tem essa visão, tá ligado? Então, quando a gente se liberta que o racismo não é um produto nosso e que não temos culpa nenhuma, aí a gente começa a se ver. E aí, quando a gente se vê, leva a isso que você colocou, que é a gente ter consciência desse corpo, começar a ter leitura desse corpo e tudo que nos pertence. E aí o nosso brilho começa a surgir, e a nossa força também, porque essa ancestralidade já vive dentro da gente, certo? Então, ela só conecta, ela fica conectando e vai desmembrando. E o cotidiano, e como tudo é no presente, você tem que vivenciar para ela acontecer, aí fica tudo mais fácil, independente até de estar só em terreiro, porque a nossa religião é civilizatória. A gente convive com ela 24 horas e pratica ela, mesmo que você não faça parte ainda do ritual. E quando você vai procurar o ritual, é porque o negócio já não está aguentando mais. Está entendendo? Porque o que está aqui não está mais compondo o que você precisa crescer. Aí você tem que buscar a sua comunidade, os seus, para você poder desenvolver mais. Mas que mesmo não fazendo parte, por isso que Mãe Beata recebia todo mundo como filho, entendeu? Todo mundo era filho dela, porque, independente disso, você já tem essa ligação ancestral, né? Porque nossos ancestrais é a minha mãe, já minha ancestral, todo mundo já tem ancestralidade. Então, quando você, irmã, fala sobre isso, a sua bênção, né, sendo da minha família,
Quando você traz isso, eu questiono muito as pessoas de trazer a religião como civilizatória, porque ela não cabe só como religiosidade, porque ela conta a nossa história, ela conta o meu entendimento quanto mulher negra, que várias coisas que minha mãe praticava comigo dentro de casa, eu reencontrei no candomblé. Por isso que eu não tenho muito problema dentro do candomblé, não tive aquela coisa, ai, nossa, não sei se eu vou conseguir me lidar lá, porque eu já tinha isso dentro de casa nos costumes do meu cotidiano. Eu já pedi a benção, eu já sabia que mais velho eu tinha que respeitar, e tudo que tem de hierarquia, que tem de valores e manias, eu já tinha dentro de casa, porque já fazia parte do meu civilizatório. Então, lá só foi um reencontro. Você entende isso, Belisco? Você tem essa ligação? Como é para você isso? Essa sua ancestralidade, sei lá mais o quê. Completamente, assim. É muito interessante que a nossa relação cultural ela está muito ligada à família, né? Está muito ligada às nossas relações afetivas, principalmente. Então, acho que a primeira relação afetiva que nós temos é na família, né? Então, a gente vincula muito esse amor e estar em família, né? Estar em partilha. Muito da nossa cultura vem dessa. Então, acaba caindo num conceito muito usual, né? Porque a gente tem são poucas coisas documentadas e são mais coisas verbalizadas via todo o conceito da oralidade, né? Então, eu agradeço muito em fazer parte de um projeto aqui, estar junto com vocês nessa noite, certo? Agradecendo aqui a vocês um grupo lindo, né? Um grupo preto, lindo, forte, fazendo um documentário, documentando, registrando, né, os nossos momentos. Então, isso é completamente importante e libertador também para o corpo. Se vocês um dia tiverem a oportunidade, façam a aula da Valéria Monan, porque vocês todos que estão ligados aqui, façam a aula, porque é uma aula muito libertadora e, principalmente, você consegue conectar com você mesmo, sabe? Foram poucos estímulos que eu tive de conectar comigo mesmo. Então, quando eu toco, né, eu já dançava, eu não sabia, né? Quando você vibra e o tambor era uma coisa muito forte, predominante, por isso que eu toco percussão, eu não entendia. Então, acho que quando eu visualizei aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu fui entender um pouco mais, né, desse corpo, dessa ação, desse entender como é que se movimenta, né? Porque a dança, creio, né, imagino, que ela vem de dentro para fora, né? Então é uma manifestação que sai de dentro para fora. Então todas as manifestações é um ritual, é um louvor. Então sempre é um lazer antes de ser um compromisso. Então por isso que na minha concepção, na minha visão, ela é tão libertária, né? E eu não me identificava, a minha fase de adolescência, principalmente, eu me senti que eu era muito contraído, né? Eu era uma pessoa muito introspectiva, né? Eu não falava, eu canalizava, condensava todas as minhas emoções. Quando eu vi a dança e quando eu percebi ela no meu corpo, aquilo foi de uma tamanha liberdade, né? De uma tamanha conexão, assim, que eu não pensava que teria, né? O primeiro contato foi a dança de salão, mas quando eu passei ali e visualizei a dança contemporânea, principalmente no Dança CCC, que tinha essa dança contemporânea, essa contemporaneidade assim dos nossos costumes, ligado com o samba, que foi praticamente a minha vida toda muito ligada a isso. E aí eu falei, cara, eu tenho que buscar ferramentas, eu tenho que buscar conexões, entendimento, por isso que depois de algum tempo, acho que um tempo maduro da minha cabeça, para poder gerenciar essas emoções, eu procurei fazer a faculdade de dança, sabe, para me entender. E, para minha felicidade, eu tive 2 encontros fundamentais. A primeira foi com a Carmen Luz, quando pegou a primeira carga e a primeira disciplina de danças negras na faculdade, né, no Jalviano. Depois esse encontro maravilhoso com a Valéria Monan, que me fez despertar muito mais dentro de mim e me mostrou muito mais do que eu sou capaz numa aula tão fantástica e maravilhosa. E sabe o que ela me falou? Nada. Ela só me fez sentir. Então, são essas conexões assim que eu acho que é fundamental para a vida, assim, sabe? Então, a busca da nossa raiz,
né, das raízes afro-brasileiras, das matrizes afro-brasileiras, né, que elas foram muito escondidas, elas se manifestam no corpo, né, através das nossas heranças ancestrais, né, e os nossos ritmos, né, oriundos a isso. A gente tem o charme, a dança charme, a gente tem o funk, que para mim a concepção é a atual dança contemporânea, o funk, e a gente tem o nosso samba, né, e suas matrizes e raízes. Então eu sou grato e feliz por gerenciar e mais ou menos me conectar a todos esses movimentos. Axé. Eu tô adorando as falas aqui da Valéria e do Jefferson, né? E, tipo, eu fico pensando, né, tipo, como essa questão do controle do corpo, né, e da tentativa nossa de libertação pela prática da dança, a partir de todas as limitações que vêm de todos os lados, inclusive do racismo, ela afetou não só os ancestrais, a diáspora africana, né, essas pessoas, esses corpos negros que estão vivendo aqui e que vieram, quem sabe, de outros lugares, etc., mas também com a população nativa daqui, né, eu fico pensando também nos indígenas, no Brasil. O Jefferson estava falando né, da população, né, de modo geral, afro-brasileiro, e como os indígenas também sofreram muito isso, né? Tipo, como a prática dançante está ligada ao território. O território também a representação da prática dançante deles, né? E é muito interessante como, quando você cada vez mais vai comendo o território, cada vez mais é limitada essa prática dançante, essa necessidade de se expressar com o corpo, né? Então, isso é muito interessante. Quando a gente ataca essas populações, a gente também está atacando essas expressões culturais, né? A gente também está atacando e silenciando essas práticas dançantes de povos que já viviam aqui, né? E como isso vai casar depois, né, com os povos que estão vindo de outros lugares, né? Com os corpos negros que estão vindo para cá. Então, como a dança, né, hoje em dia, no Brasil contemporâneo, é a liberdade de vários povos, etnias, né? E é importante atrelar, como a Valéria falou, né, a dança ao território, né, ao respeito ao território, porque muitas das vezes essa dança só tem sentido quando a gente está falando de território. Então, eu queria deixar esse comentário aqui também, a partir das falas dos colegas. Eu queria saber do Belisco, ele expôs que, né, a música e a dança, de uma forma geral, né, uma não vive sem a outra, sempre estiveram presentes na vida dele, enfim, e que ele sentiu essa necessidade de procurar uma faculdade de dança, né? É um espaço, ainda que seja uma faculdade sobre artes, é um espaço muito mais normativo do que quando você aprende as coisas no convívio, ou pelo exemplo, ou apenas olhando o outro, né? Você já foi para a faculdade, você já tinha uma carreira de professor de dança, de coreógrafo, e já tinha feito parte de uma companhia, mas eu queria entender, assim, se antes desse seu ingresso na universidade, você tinha claro para você esse entendimento da dança, e principalmente das danças negras, né, que é o samba, e outras expressões corporais, como uma prática intelectual. Boa pergunta. Uma pergunta bem, bem interessante, né? Eu de fato, eu devo muito essa construção de pensamento, de me questionar a um coreógrafo que eu passei, que foi meu diretor, que foi meu professor, foi praticamente o meu pai artístico, certamente, chamado Isnar Manso, porque ele sempre me questionou, e até todas as pessoas que passaram por essa companhia de dança, a companhia CIA de Dança CCC, o Dança CCC, ele questionava, ele mandava a gente ler, entender melhor sobre o samba, a origem, as conexões contemporâneas, né? Incentivava também a gente procurar um pouco mais sobre as raízes e matrizes, né, africanas, mas era um espaço de uma pesquisa muito ampla, né? E até mesmo ali eu não me identificava muito como um questionador, um pesquisador, né, um entendedor das raízes e matrizes africanas. Foi muito louco.
eu fiz algumas aulas com o Fábio Batista, que nós chamamos ele de Fabinho, a gente fala que ele é um griot. A Valéria Monan conhece ele muito bem. Então, o Fabinho deu algumas aulas para a gente ali na companhia de dança afro, e eu falei assim, nossa, eu tenho mais além, mas eu sempre fui do sentir do que do entender. Então, eu preferia sentir e me jogar do que racionalizar e entender de onde vem, pelo menos naquele momento. Mas o SNAR sempre estimulou muito as nossas pesquisas assim. E uma vez conversando com João Carlos Ramos, logo mestre e também foi professor do SNAR, aí ali eu tive um contato com as minhas raízes, né? Que eu falei assim, cara, eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender muito mais a minha origem. E agora, aproveitando o ensejo dessa pandemia, né, nesse momento, acredito eu, que a gente está cada um dentro do seu casulo, para ver um ser humano mais ambientado com todas as nossas conexões internas e o que acontece externamente, eu tive a oportunidade de estar com um grupo de pessoas, um grupo de artistas pretos do Rio de Janeiro, onde a gente começou a fazer uma pesquisa, né, e colocar e nomear, né, ritmos, danças, artistas, profissionais. Então, a gente fez um resgate muito interessante, que é o preto.mov, está lá no Instagram. Né? A gente fez um resgate, aí sim, por vez eu falei assim, nossa, é isso literalmente que me faltava. Assim, me faltava estar com os meus e fazer buscando o que os nossos criaram. Infelizmente, não está documentado. Então, essa também é a nossa busca. Então, eu fiquei muito mais imbuído de estar muito presente nessa conexão e nessa busca. Maravilhoso. Então, Valéria, aproveitando um pouco esse gancho que o Brisco falou, do griot, o que você acha assim, dessa experiência, principalmente sabendo que você teve griots, guardiões da memória, ancestrais, que te colocaram dentro da dança, né? Como era a sua mãe mesmo te colocou dentro dessa experiência. E aí, o que você acha? O que você acha também dessa pergunta? Mano, assim, é de uma felicidade, né? Que, por exemplo, eu tenho o meu irmão querido, que é o Rodrigo França, né? É meu parceiro, ele que dirige também Oboró, e ele está no Benin. Como essa coisa que o Felipe estava falando, né? Que a gente vive de diáspora, né? Nossos corpos foram trazidos, mas as nossas memórias, elas são memórias corporais, são memórias que a gente nem tem noção. E quando a gente tem, como volto a colocar em defesa territorial, civilizatório terreiro, né? Que quando a gente vê o orixá, a gente faz essa diáspora, a gente viaja, né, no tempo, né? A gente volta no tempo, e aí tem essa coisa griot da gente ver aquela história sendo contada ali através daquela expressão corporal, junto com a batida que traz aquela emoção, né? Que é tão energia, né? Para a gente, né? Que é o toque, né? O que se toca, o que se canta. E é muito louco, porque eu sou de Candomblé, que tem essa coisa que é Iorubá, um Iorubá até arcaico, né? Não, Iorubá nem não se fala tradicionalmente em África, porque, né, com o cotidiano lá, né, a língua ela é no presente. A gente mantém o Iorubá arcaico aqui em Candomblé. Até muitos africanos vêm aqui e rever falas de Iorubá, né? E aí isso traz para a gente, eu não sei explicar, cara, que é essa emoção ancestral que traz para a gente essa felicidade. Então, são essas referências. Aí Benin, uma pessoa, nos stories, né, a gente vê no Rodrigo, uma pessoa mais velha é igualzinho no Candomblé, se abaixa, que nem no Candomblé, velho. Olha como é civilizatório nosso. Se abaixa porque é aquele mais velho que está passando. E aí a valorização, a gente não é eurocêntrico, nós somos África, porque os nossos mais velhos a gente dá valor em território religioso, que também tinha na minha família, e tem, os mais velhos são muito respeitados.
É aquele momento griot que conta história, sabe? Eu ria das histórias da minha avó. Eu, criança, eu ficava atrás da porta, escutando, que minha mãe era estilista, as pessoas que contavam as histórias para minha mãe, e eu reproduzia, minha mãe contava, aí se ela falava alguma coisa diferente, eu saía de trás da porta e falava assim, não, você contou da outra vez assim, assim, assado. Aí o olho da nega, né? Aquele corretivo só no olho, tipo assim, depois o povo sabe, eu vou te meter a porrada. Mas é que eu já gostava da história, porque era o mais velho que contava, e com o decorrer do tempo a gente redescobre que essa pessoa é um griot, e qual em África ela é o momento mais precioso. E aí a gente vê uma coisa eurocêntrica, que os ônibus não param para a pessoa mais velha, não respeita a pessoa mais velha. Ela, sabe, ela tem que provar que é velho. Lá não, as crianças olhou só de olho, já vê que é mais velho, já abaixa, sabe? E isso, aí ficam passando, esse povo eurocêntrico passa para a gente que ai, que ridículo, nada a ver. Aí a gente vira branco, sabe? Quando a gente reproduz isso. E quando a gente está na negritude, a gente respeita e trata com carinho. Massa. Aí, quando eu vou para esse lado intelectual, espertamente, eu vou para um CIEP, sabe? Isso é um lado intelectual que a gente tem, que são os valores, acima de tudo. E aí, ontem, eu vendo a Abdi dando uma live, que ele também é do Benin, e aí ele fala que o maior valor no Benin são esses valores dos costumes de família, entendeu, mano? Que é essa coisa griot dos mais velhos. E lá ainda tem uma coisa muito maneira. Quando a pessoa está sendo atacada, aí que o povo benin se junta àquela pessoa, porque não gostam de injustiça. Olha que lindo. E é bem a nossa cara. A gente que é preto, quando a gente exercita mesmo a nossa negritude, a gente aquilomba, a gente faz aquilombamento. O que a Carmen faz, o que eu venho fazendo, que a gente se encontra no nosso intelectual, é isso, é se juntar e saber que pode contar com a outra, que tem uma irmandade, entendeu? Mexeu com um, mexeu com todos. Não tem furada, entendeu? Tem um aquilombamento que você vive o tempo todo no coletivo, e isso te fortalece. Porque quem pensa em brilhar sozinho, deu ruim. Aí ele está fraco. O que nos fortalece é o poder da diversidade, e que um tem esse ataque, outro tem outro. Somos todos, entendeu? Esse todos que é a importância aqui, que nos fortalece. Então, essa referência dessas griots, eu vou olhar para trás, que nem eu fiz agora, uma homenagem, vieram me chamar para uma entrevista, assim, quero homenagear a Dona Mercedes, quero homenagear a Lélia Gonzalez, quero homenagear a minha mãe, sabe? Isso nos fortalece, a gente contar quem veio antes da gente, para que a gente depois, porque eu, na verdade, eu já sou a griot de vocês, eu já sou uma ancestral de vocês, porque eu também já tive minhas ancestrais, a Carmen já é ancestral de vocês, entendeu? Então, isso nos valoriza, isso nos fortalece. É nesse lugar de intelectuais, esse poder de falar de dança de várias formas, que é fortalecer e dar poder a esses corpos negros, sabe? É nesse lugar. Não sei se eu te respondi, mas a minha viagem era essa, assim. Axé, vamos aquilombar. Da colocação do belisco, entendeu? Porque a faculdade, na verdade, tudo isso ainda tem a aprender com a gente, porque eles não sabem falar dos nossos corpos. Por isso que a nossa representatividade se faz muito necessária, porque nós somos 56% da população. E ela está em todos os lugares, e na faculdade também. Só que a representatividade ainda na faculdade ainda é pequena, ou muitas vezes faltam várias Carmen, várias Valérias nesses espaços. Entendeu?
E aí, com a propagação de vocês, que é isso que esse é bonito, que vocês trazem a gente, que já tem essa estrada para estar junto, é tudo, velho. É tudo, ninguém segura a gente, o bagulho vai ficar doido, entendeu? É nesse lugar, é com esse poder. E a gente tem ancestralidade, olha a galera de ancestral que está aqui junto com a gente, entendeu? Fervendo, fala assim, vai que eu estou junto. É nesse lugar que é religioso. Massa? Axé, e vamos aquilombar. É isso mesmo. Gente, eu queria aproveitar, então, já que a gente está falando sobre... A Valéria citou agora aqui no final, o Bliss também falou sobre faculdade, escola, né? Esses espaços normativos de saber. Como que é o ensino de dança nesses espaços de intelectualidade normativa? E como que se dá uma pesquisa em dança, né? Porque aqui nós somos historiadores e tal, a pesquisa a gente entende como que se dá para a gente, assim, é uma coisa mais... não passa tanto pelo corpo, eu poderia dizer, né? E em dança, como é que isso acontece? Então, para mim, essa leitura desses corpos dentro desses espaços, como eu já comecei a falar, ele evoluiu muito, mas a partir de nós, entendeu? A partir das nossas necessidades de chegar nesses espaços e não se ver. Aí começamos a cada vez mais a ter propriedade, se apropriar e cobrar. Está entendendo? Porque, aliás, é num todo, né, gente? A gente, lógico que eu vou focar aqui em cima desses corpos na dança, mas em todos os setores, em qualquer lugar, a gente tem que levar ainda a representatividade dos nossos corpos com uma outra leitura. Está entendendo? E na dança não foi diferente disso. Ainda mais para quem... Isso eu estou falando do meu lado quanto dança afro. Mas eu passei pelo contemporâneo através do trabalho da Rubens e Barbot, entendeu? E qualquer setor é um meio que se criou dentro dessa formação de levar defesas com esses corpos negros que vêm com referência de mestres que não têm uma formação acadêmica de faculdade, mas que têm uma formação acadêmica de vivência, e que a faculdade não tem nem a idade desse saber, e que esse saber tem que estar representado lá. A minha grande luta é que esses saberes têm que estar dentro da faculdade, serem pagos pela faculdade, para eles poderem desenvolver lá dentro diretamente como mestres, que a faculdade deve isso, o mundo deve isso a gente, a esses mestres, que vêm segurando essa cultura, vêm segurando esses saberes, e que muitos fazem desses mestres uma pesquisa, e que depois nem na banca eles estão. Na banca de defesa, está entendendo? E aí é muito doido, porque dá o louvor que não tem nem conhecimento, nem passou por aquilo, e que geralmente é transformador para quem vai fazer pesquisa. Eu já vi gente que foi fazer pesquisa em terreiro que virou filho da casa. Fez o santo e tudo. Não teve para onde fugir. Não teve para onde fugir. Porque é um reconhecimento, realmente faz parte dessa sociedade. Eu já vi pessoas que foram fazer com outros saberes e que viraram professores daquilo. O que eu fiquei revoltada, que teve um tempo que isso virou quase que um tiro no pé. Por quê? Por exemplo, o pessoal da capoeira, quem foi fazer pesquisa e depois de formado, muitos não foram em defesa de mestres de capoeira que
abriu um questionário que, para ser mestre de capoeira, para dar aula de capoeira, tinha que ter a aprovação acadêmica. Não podia mais ser só o saber daquela formação prática. Entendeu? Então, mestres como Mestre King, sabe? Como vai botar uma faculdade, sabe, uma pessoa quase de 80 anos, e ele parar de dar aula porque ele não tem o comprovante da academia? Está entendendo? Então, é esse atropelamento que a gente tem que estar o tempo todo defendendo os nossos e trazendo esses saberes, porque são saberes intelectuais que muitos não passam por essa academia, porque é uma academia muito mais difícil de se vivenciar, entendeu? Então, dentro dessa se buscar hoje várias teses, tem, tanto é que quando vem me procurar, eu falo assim, você já procurou saber se tem essa? Se não está repetindo e ninguém tem acesso, não procura acessar o que já está pronto, sabe? E, de novo, ficar reventando. Vamos ler o que o outro escreveu a partir daí, entendeu? Então, essa que é a minha formação. O que tu acha disso, Bilisco? Acho que eu viajei, você que está dentro da academia, você que está se formando, como foi para você esse encontro lá dentro, entendeu? É muito louco, né? Porque eu acho que em tudo, como você deixou muito claro, a gente sente uma falta de representatividade, né? De representatividade, principalmente de legitimidade, né? Porque já que a base vem muito da nossa cultura, cadê o apontamento mostrando que isso realmente de fato é nosso, né? Então precisa se gerar documentos para a gente poder ter uma comprovação daquilo que nos foi tirado como representatividade, entendeu? Então, e eu vou muito naquela visão lá do Rodrigo, que você também fez a direção do corpo maravilhosamente, do Oboró, e aí eu me pergunto por que eu tenho que fazer 3 vezes a mais do que os outros, né? Por que eu tenho que mostrar, porque eu tenho essa necessidade de estar ali para poder mostrar alguma coisa, né? É para que a gente consiga estender um braço e trazer mais dos nossos, sabe? Eu quero que a gente tenha dança na televisão, eu quero que a gente tenha dança no teatro, eu quero que tenha mais nós e dos nossos viajando, se intelectualizando, se banhando mesmo e sabendo aquilo que está falando, porque o conhecimento é algo que a gente não consegue arrancar ou tirar de uma pessoa. Então, por isso que a gente fica mais forte quando a gente realmente conhece, porque a gente tem a propriedade, literalmente, da fala, né? Que eu falo isso por propriedade. Então, a base dessa pesquisa acadêmica, no caso lá da faculdade, onde visualiza também a conexão de você ser artista, ela pega uma contextualização e ela bebe muito também do aspecto do Rodolfo Laban, né, que é esse corpo tridimensionado, a pessoa que estudou intelectualmente o corpo e suas possibilidades e principalmente as suas potencialidades, né? Então a gente é quase uma cartilha, um processo meio religioso que nós pegamos e através das leituras, através das pesquisas, entender e se movimentar, mas eu sinto falta da verdade do movimento, sabe? Assim, a verdade de você se movimentar e o porquê você está se movimentando. Então, aí, a minha busca também ela é histórica, mas também ela é antropológica, né? Quando eu comecei a entender mais antropologicamente as coisas, né? E falar menos, escutar mais, eu comecei, acho que, a aprender muito mais, né? Pelo conceito de, os meus griots, né? Onde eles estão, né? O que eles têm feito, o que eles fizeram, eles formaram quem, né? E aí eu tive assim, essa oportunidade de conversar muito com a Carmen Luz, que eu falei assim, nossa, uma pessoa que me trouxe muito entendimento e muita visualização que eu preciso estar ali. E teve uma aula que eu falei assim, nossa, uma aula lá da Carmen, que ela fez um silêncio, né? Ela fala assim, eu me preocupo muito com o Jefferson, né? O Bilisco, porque todos aqui, vocês, né, que eu peguei na turma, éramos 48, se não me engano, eu era o único negro, o único preto
da turma. Ela, com vocês eu não fico preocupado quando vocês vão para casa, mas eu me preocupo com o Belisco. Será que ele volta amanhã? Da onde ele vem? Sabe? A origem dele, será que vai permitir dele estar aqui amanhã? Porque isso é que a gente tem que refletir. Se é uma casa, é um espaço acolhedor, a gente tem que ver mais dos nossos. E é isso. E aí juntei com um grupo lá de meninos também, que é essa nova geração, que a gente consegue mixar e misturar e pesquisar uma dança preta, uma dança de origem mesmo, assim, urbana, suburbana, carioca. E aí, Val Monan, minha rainha. Axé. Axé. Maravilha, gente. Muito bom. É um privilégio e um prazer imenso poder ouvir vocês. Eu acho que é uma oportunidade não só para a gente que está participando aqui do podcast, mas com certeza para todos os nossos ouvintes. Então, a gente fica por aqui com a nossa roda de saberes e queria agradecer muito a vocês. Fica aí com a gente que já já a gente vai falar aqui sobre o nosso Pega Visão. Opa, agora chegou o nosso quadro queridinho do podcast Atlântico Negro, né? Que é o Pega Visão, onde a gente faz aí um apanhado sobre filmes, músicas, livros que a gente está curtindo no momento, né? E aí, geralmente, a gente posta depois lá no Instagram. Então, se você perdeu alguma coisa que a gente falar aqui, mais tarde vai estar lá no Instagram, beleza? E aí eu queria começar esse quadro com uma indicação de um documentário, o documentário do Emicida, o Amarelo, que eu acho que combina muito com a conversa de hoje, falando sobre ancestralidade, sobre música, sobre dança, porque como a Valéria falou, a dança é um instrumento, é uma arma, né, de luta, e o Emicida também vem trazendo essa ideia de que a música, durante muito tempo, e ainda é, né, a nossa arma de luta, porque nós, enquanto descendentes de africanos, temos isso, né, é isso que essa civilização, como a Valéria falou também, né, essa civilização que a gente traz, que está muito ligado à música, que está muito ligado à dança, é a nossa forma de contar histórias, é a nossa forma de ensinar, né? É o que a gente traz para o Brasil, né? Então, o documentário Amarelo do Emicida, que vem aí falando sobre o álbum, mas não só sobre o álbum, né? Ele vai traçando todo o paralelo com samba, com MPB, e como que a música rap faz parte dentro dessa grande constelação, né? E também mostrar o quanto que está ali no Teatro Municipal, que é onde foi o show de estreia, é um local muito importante para a história do povo negro no Brasil, porque ali foi o início do MNU, né? O Movimento Negro Unificado, onde nas escadarias ali do Municipal, em plena ditadura militar, a galera foi contestar o racismo brasileiro, né? Então, acho que é um ótimo documentário e casa muito com o papo que a gente teve aqui hoje. E aí, Monan, se quiser falar, depois o Belisco. Aí eu ia falar assim, roubou minha ideia. Eu amo esse documentário do Emicida, amo. Até porque eu vejo muitas pessoas que eu conheço, as homenagens e tudo. E a forma até que eu falei aqui, né, da terra, né, que ele usa o tratar da terra como tempo, que é o senhor de todo saber, é o tempo, né? Eu vou indicar, nesse exato momento, acompanhar o Rodrigo França na viagem pelo Benin. Os stories do Rodrigo tá uma coisa assim incrível. Eu toda hora me reconheço. Eu já tive em África, né? Eu tive no Senegal e eu tive em Cabo Verde. E tá viajando agora com o Rodrigo para Benin, essa coisa do poço, essa coisa eu estou me reconhecendo como o civilizatório do terreiro, estou me reconhecendo do meu quintal em São João de Meriti, eu estou muito feliz. Eu já acordo querendo ver, porque tem a coisa do fuso horário, né? E tudo. Então, quem quiser ir à África, se transporta.
Rodrigo França. Você vai fazer uma viagem muito boa mesmo. A gente vai se. Não tem um aqui que eu acho que não vai falar assim, caramba, esse momento. É que nem quem assistiu ao Boró. Fala assim, pô, nem que seja um personagem, ou 2, 3, a família, isso, aquilo. É muito bom a gente se ver. E aí essa é a minha dica. Eu ia falar também de Pose, mas deixa rolar. E aí, Belisco, qual é a sua dica de hoje? Pô, a minha dica de hoje, eu vou puxar uma sardinha lá para o coletivo Preto.move lá no Instagram. Pode seguir lá a galera lá, fazer uma pesquisa sobre a dança carioca. Tem muita galera boa, inclusive a Valéria Monan, já lá destacado. Mas isso foi só um plio. A minha dica, cara, eu vou pegar aqui o ensejo do A Alma no Olho, do Jósimo Pubu, de 1974. Eu queria que vocês refletissem, né, e assistissem. Acho que se a gente tem uma representatividade hoje numa televisão também, a gente deve muito o fator desse ator ser o primeiro protagonista preto na tela da televisão. E ele tem um trabalho, esse documentário, ele é muito interessante sobre a expressividade do corpo reprimido, corpo retraído. Então vocês vão se identificar muito com os pequenos gestos. Está no YouTube lá, o documentário é bem interessante. Valéria, eu vou ficar triste porque você não recomendou Pose. Acho que Pose é uma série incrível que todo mundo precisa ver, todo mundo precisa conhecer. Porque é uma série incrível. Incrível. Eu vi muito boa. Temporada antes de entrar, né? Porque eu não aguentei. E estamos já ansiosos para a terceira, que ainda não chegou. Enfim, fica a Pose como uma dica, e eu vou trazer uma outra dica, que é também um documentário, que é 40 metros quadrados. Ao longo da temporada, eu falei sobre várias experiências de cineastas negros e tudo mais, e esse documentário, 40 metros quadrados, ele veio a partir de um edital público do governo de São Paulo, lançado para produção de audiovisual em periferia. Então, eles reúnem uma série de pequenas filmagens produzidas durante as medidas de restrição da pandemia, e eles reúnem em vários episódios, trazendo as nossas experiências, os nossos conflitos, as nossas questões dentro desse espaço tão limitado, porque nem todo mundo tem uma casa ampla, nem todo mundo teve condições de manter o isolamento social, e essas experiências de isolamento social foram muito distintas. E ali, através dessas diversas experiências, com muitos cineastas negros, com cineastas trans, enfim, eles vão reunindo várias experiências e produzem esse documentário que se chama 40 metros quadrados. Bom, a minha indicação é um curta, eu não sei como falar sem dar spoiler, mas é um curta que está no Netflix, chamado O Menino que Lia Cartas. É um curta da África do Sul e é uma das coisas mais lindas que eu já assisti. Está muito escondido no Netflix, não está aparecendo na página principal, mas eu me emocionei muito assistindo. Conta a história de um menino que vai morar com os avós e ele começa a ler cartas para os moradores dessa vila que ele vai ficar com a avó dele. Então eu indico, acho que é um curta que vai tocar o coração de muita gente. Netflix, né? Isso, Netflix. O Menino que Lia Cartas. É de 2019. Então, o meu Pega Visão de hoje fica com o filme Soul. É uma animação da Disney Pixar. Por ser animação, a gente acha que fica muito no público infantil, mas acho que a Pixar ela sempre faz filmes para adultos. Tem uma reflexão linda, um protagonismo negro, que acho que é muito importante essa representatividade, né, para as crianças hoje. E tem esse lance da ancestralidade, que o cara virou músico, através do pai dele, a música vai passando de pai para filho, e ele vai tentando encontrar qual é o lugar dele no mundo, o que ele está fazendo. Então, são reflexões muito boas, onde a música perpassa. Esse episódio foi dizendo de dança, né? Acho que a dança e a música elas estão super interligadas.
por isso o filme me veio à mente e decidi dar essa visão aqui hoje para vocês. Massa. Boa noite, boa noite. Então, o meu Pega Visão de hoje vai também na linha de raciocínio da Carol. Eu tenho para indicar um filmaço que o Netflix lançou agora. O nome do filme em português é A Voz Suprema do Blues, que traz a história da Ma, conhecida como a rainha do blues, e o filme discute justamente qual é o papel da indústria da música e do consumo da música e dos corpos negros pelo público branco, qual é o papel do corpo negro dentro dessa indústria de consumo. Então, dentro desse filme se discute racismo, ancestralidade, se discute o papel da mulher negra também na revolução da luta contra o racismo, e é bacana também para a gente conseguir entender um pouquinho mais de como funcionava aí essa inserção de pessoas famosas negras nesse mundo branco e nesse consumo branco da musicalidade do corpo negro. Então, fica aí a dica desse filmaço da Netflix e preparem os lencinhos, porque no final dá uma vontadezinha de chorar, mas vale a pena o filme. Mas deve ter muita música bonita, né? Tem. É muito bom esse filme, é muito bom. E é com a Viola Davis, tá, gente? Isso eu acho que já ganha, assim, com a Viola Davis e com o... Eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Mas é o Chadwick, que foi o que fez... obrigada. Que foi o que fez Pantera Negra, foi o último filme dele, antes, infelizmente, dele nos deixar, né? Mas filmaço. Aí eu vi a chamada dele, agora que eu tô lembrando. É uma outra Viola, né, gente? Gente, olha, não sei dizer. Estamos extasiados com esse episódio e com essas escutas. Queria dizer que é um grande privilégio, foi um enorme prazer ter vocês dois aqui com a gente. Antes de eu encerrar a nossa temporada, queria pedir para cada um de vocês se despedirem, dar o alôzinho final aí para a galera. Pode ser Belisco e Valéria, por favor. Então, eu quero, acima de tudo, agradecer, né, primeiro a Exu Laroe pela nossa comunicação, que é o orixá, que geralmente até começo por ele, mas já foi, né? Ele está presente. A Totô, que é meu orixá de cabeça, e Eparrei, minha mãe também, e a benção minha mãe Wanda, e a benção de vocês, que troca de benção é troca de axé. Troca de benção é respeitar um ao outro. É a forma de, oi, tudo bem? É assim que a gente faz em terreiro, e é assim que eu aprendi, né? E quando a gente troca em terreiro, não é eu, Valéria, abençoando, é o orixá, que eu falo, meu pai lhe abençoe e a sua bênção. Então, que o Molum mesmo abençoe a gente nesse momento, né, que a gente transforma, como vocês transformaram aqui, de fazer esse trabalho maravilhoso, porque é uma oportunidade que dá também para quem está sendo entrevistado, de poder trocar suas falas e passar adiante e receber, né, conhecer vocês foi um prazer imenso, né? Então, que o Molu traga bastante vacina junto com o sangue para a gente daqui a pouquinho se abraçar, festejar a estreia desse trabalho maravilhoso que está. Estou vendo que tem muito axé. Estou vendo, não, estou sentindo muito axé. Então, vida longa, axé, 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 axé. Benção, 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 benção. Obrigado pelo convite. Valéria, você é uma rainha. Muito obrigado por esse bate-bola, acho que muito, muito fundamental, que começou para essa vida como um todo, né? Muito obrigado. Obrigado, já que ontem, né? Pai Oxóssi na cabeça, eu que sou flecha, arco e flecha 2 vezes, né? Sagitariano e filho de Oxóssi, então é muita flecha. Queria agradecer aí pelo carinho, queria agradecer também aí essa oportunidade da gente ser múltiplos, né? Acho que está faltando mais isso, muito mais. Estarei muito mais acompanhando ainda, né? Acho que terminou um ciclo aí de uma temporada, que venham muito mais temporadas.
Eu sei do trabalho que dá de fazer isso, mas, por favor, façam, que é importante. Muito, muito, muito importante. Todos vocês estão de parabéns. Assim, que legal, que equipe maravilhosa aí, a galera se reunindo para poder produzir, fazer e a gente ser, né? E principalmente estar nos mostrando. Muito obrigado. Axé e vamos embora para frente. Vamos caminhar que estamos juntos e misturados. E aí, para terminar essa temporada, a gente traz um poema do Solano Trindade, um poeta negro, e o poema se chama Sou Negro. Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, com mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado na terra de Zumbi. Era valente como um quê? Na capoeira ou na faca, escreveu não leu, o pão comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo da libertação. Coisa boa, gente. Coisa muito boa. Então, a gente fica por aqui com o nosso último episódio da temporada, nessa temporada que foi dedicada aos intelectuais negros, e é com muita felicidade e gratidão que eu queria também agradecer a todo o grupo e parabenizar cada um pela dedicação ao trabalho e por ter tirado do papel esse projeto. Somos uma realidade, o podcast Atlântico Negro está aí na rua para todo mundo ouvir. E ficamos por aqui. Aguardem, porque vai ter segunda temporada sim. Então fica aí com a gente, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Esse podcast vai ser disponibilizado nas principais plataformas de streaming. Então é isso. Curte, compartilha, conversa lá com a gente, diz o que você achou. Muito obrigado e até a segunda temporada.